Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Meneghetti, professor de Física, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a física do chuveiro. A gente vai tratar então da física que a gente vê no nosso dia a dia, coisas que a gente enxerga onde a física está aplicada, nesse caso aqui, o chuveiro, certo? Então vamos falar um pouquinho. Chuveiro, certamente você conhece, usa para tomar banho todos os dias, né? E você pode ficar intrigado, né? Como é que esquenta a água dentro do chuveiro? Um negócio tão pequenininho lá, né? É capaz de esquentar a água, que ajuda muito, né? Em dias frios, principalmente do inverno. A gente poderia passar muito frio se não fosse esse aparato. Se você perguntar aí para sua avó, para seu avô, eles vão falar como era difícil tomar banho bem antigamente, antes de não existir chuveiro elétrico, tá? Então, é um aparatozinho que ajuda muito a gente no nosso dia a dia. E vamos entender como que funciona a física por trás dele, né? Mas antes a gente precisa ver o que, que tem dentro de um chuveiro, né? Bom, se você é curioso igual eu, um dia você já abriu um chuveiro aí, sem quebrar, né? De preferência. Mas você vai perceber que quando você tira essa parte aqui de baixo, né? Essa tampinha aqui de baixo, você vai enxergar uma coisa mais ou menos assim. Você vai ver que tem uma espécie de mola aqui, né? Um fio todo enroladinho. E o que, que será que é isso, né? Além disso, você vai perceber também que existe um botão no chuveiro, né? Desliga, verão, inverno. Como será que funciona isso do ponto de vista físico, né? Então vamos dar uma olhada. Bom, esse filamento que a gente viu aqui atrás, esse fiozinho enrolado, é chamado de resistor, né? Às vezes também encontramos nos livros, nos professores dizem resistência, né? Então esse resistor é responsável por esquentar a água do chuveiro, né? E no resistor acontece um fenômeno que a gente chama de efeito Joule. Esse carinha, efeito Joule, é que é responsável pelo aquecimento da água ali do chuveiro a partir do uso da energia elétrica. Esse efeito Joule está presente em outras coisas também, não só no chuveiro. A gente pode observar aqui uma foto de uma lâmpada incandescente, é um pouco antiga, já não se usa muito mais, né? Hoje em dia utiliza de LED, mas você pode perceber que existia uma molinha lá também, um fiozinho enroladinho, e quando a gente ligava a luz, ele ficava incandescente, assim, ele ficava vermelho, amarelado, liberando calor também, né? Então aquelas lâmpadas eram ruins, do ponto de vista de eficiência, porque elas esquentavam o ambiente também, né? Nem toda energia era transformada em luz. Esse carinha aqui, o filamento, né, ou o resistor, também está sofrendo aqui a ação do efeito Joule na lâmpada. E também fornos elétricos, por exemplo, a gente tem uma resistência um pouquinho, um formato diferente, mas é como se fosse um fio também enroladinho aqui, ele dá voltas aqui. Esse é o resistor aqui do nosso forno elétrico, que também sofre aí o efeito Joule, transformando energia elétrica em energia térmica, esquentando o que quer que a gente queira esquentar aqui, beleza? Mas como é que funciona esse efeito Joule, então, né? Bom, o que acontece é que a gente pode fazer uma representação do nosso problema, né? O que acontece é que a gente tem uma resistência, ou um resistor, que a gente sempre representa por essa cobrinha aqui, esse zigue-zague, né? Para ficar mais fácil de tratar. Mas a gente pode olhar do ponto de vista microscópico, ele tem uma estrutura, a gente tem átomos aqui, ó, que formam, né, átomos de cobre ou de algum metal, né, que essa resistência é feita, é um fio, né, metálico, uma liga metálica. Então tem os átomos desse material todos arranjados ali bonitinhos, uns ligadinhos aos outros. E quando a gente está utilizando um chuveiro ou um forno elétrico ou qualquer coisa assim, a gente passa uma corrente elétrica por esse resistor, né? Então, o que acontece? Essa corrente elétrica é formada por elétrons. E esses elétrons, eles vão colidir com esses átomos aqui, né? Eles vão ter uma dificuldade de atravessar esse resistor, não é um caminho livre que ele percorre assim. Ele vai colidindo e essas colisões, então, são responsáveis por gerar calor. Então, você transforma a energia elétrica que essa corrente carregava, que esses elétrons carregavam, em calor. E aí esse dispositivo, né, esse resistor, ele emite, ele troca calor com o que tiver em volta dele ali. No caso do chuveiro, a gente enche aquele recipiente do chuveiro, aquela tipo um espaço assim ali em volta do resistor, a gente enche com água. Aí o resistor troca calor com essa água. A água está mais fria do que o resistor, então ela absorve calor e fica quente. E aí a gente toma banho quentinho, então é uma beleza. Então, esse é o efeito Joule.
O efeito Joule, então, é caracterizado aí pela colisão dos elétrons que formam essa corrente com os átomos da estrutura do nosso resistor, gerando calor, então, transformando energia elétrica em energia térmica, ou seja, calor. Certo? Muito bem, mas a gente pode analisar também da seguinte forma. Esse aqui é um resistor, tá? Se você já abriu, já teve que trocar o resistor de um chuveiro, você vai lembrar que é dessa forma aqui. E por que que tem então aquelas coisas de estação do ano no chuveiro, né? Tem o desligado, que não é uma estação, mas é bem óbvio, né? Tá desligado. É só sai a água, a temperatura que ela tá lá na caixa d'água da sua casa. Mas existe a opção lá também, geralmente, verão ou inverno, né? Então vamos analisar isso aqui montando um circuitinho aqui, né? O chuveiro ele está ligado na rede elétrica, né? A energia que vem lá da Copel, né? Depende de onde você mora, é uma transmissão por uma empresa diferente. Aqui no Paraná é a Copel que transmite a energia para gente. Então esse chuveiro está ligado lá na rede elétrica, certo? Então essa rede elétrica ela provê aqui uma diferença de potencial nesse nosso circuito. E uma corrente vai percorrer então o nosso circuito, certo? Se a gente ligar os nossos contatos aqui, nossos fios aqui no primeiro, nesse nosso primeiro contato e no nosso último, vai percorrer todo a resistência, certo? Todo o resistor. Bom, a corrente percorrendo todo o resistor, a gente vai ter geração do efeito Joule aqui, a gente vai ter aquelas colisões, vai esquentar a água e é isso, né? Não tem muito segredo. Mas você percebe que existe um outro ponto de contato aqui que a gente pode ligar ao nosso circuito. O que será que aconteceria se a gente ligasse nosso circuito aqui, né? Bom, lembra que tem aquela chavinha de verão e inverno? Nessa configuração aqui, quando a gente vira a chavinha para o verão, a gente está pegando toda a extensão do resistor. A nossa corrente está atravessando todo o nosso resistor. Se a gente vira aquela chavinha para o lado do inverno, vai acontecer o seguinte: a gente vai trocar o ponto de contato aqui e a corrente agora, na verdade, vai percorrer somente essa parte aqui do resistor, ou seja, um comprimento menor aqui, tá? Então a chavinha agora está no inverno. E aí o que acontece? Quando você tem uma resistência menor, você facilita a passagem de corrente por esse nosso resistor. Quanto mais corrente passa por aqui, mais energia essa corrente vai deixando aqui nesse resistor, entre aspas, né, uma simplificação, mais elétrons vão passando por aqui e vão colidindo e vai esquentando e dessa forma esquentar mais. Então, se a gente diminuir o comprimento aqui da nossa resistência nesse caso, a gente vai aumentar a corrente que passa, aumentando também a dissipação de calor e a água esquenta mais e, portanto, o nosso banho lá fica mais quente, certo? Então é mais ou menos isso que acontece de forma um pouco simplificada. A gente consegue entender a física por trás do chuveiro que a gente. Todo mundo tem um chuveiro, acredito eu, né? Um chuveiro elétrico hoje em dia. Então, é muito interessante, é muito simples, a gente consegue ver que a física está no nosso dia a dia e a importância de entender como ela funciona. Beleza? Isso aqui é importante de a gente saber. Um dia, de repente, você vai ter que trocar o resistor do seu chuveiro. Não é difícil. Você vai perceber que existe essa estrutura e quando você vê, você vai entender como funciona. Isso que é o legal da física. Fechou? Então, por hoje era isso que eu tinha para te falar. Espero te ver em uma outra oportunidade. Até mais e